Olá, meu nome é Ana Caroline, estou aqui para apresentar o meu estágio de gestão educacional. Essa apresentação é referente à disciplina de estágio curricular obrigatório 3 de gestão educacional. A minha área de concentração escolhida foi a de educação, escola e políticas públicas, como tema como é a relação escola-comunidade no pós-pandemia. Bom, por 2 anos, todos passamos por dificuldades, principalmente no ensino, durante a pandemia. Vieram muitos desafios que todos precisamos passar. A gestão de uma escola tem o poder de escolher as maneiras de trazer novas estratégias de ensino. Por este motivo, a escolha do tema para essa pesquisa será a relação entre a escola e a comunidade no pós-pandemia. Os objetivos que eu tive durante esse projeto foi de identificar as problemáticas no retorno das aulas, verificar as soluções que a gestão teve nas dificuldades encontradas no aprendizado, verificar a eficácia das adaptações feitas aos alunos no ensino e aprendizado. Com isso, a gestão escolar é um modelo educacional que é elaborado pelas instituições de ensino. Seus objetivos são de impulsionar e coordenar diferentes dimensões e habilidades sobre as competências educacionais, aprimorando assim o ensino ainda mais. Durante a pandemia, a gestão escolar, no geral, encontrou um desafio muito grande de transformar aulas presenciais em remotas, que foi um desafio para todos, tanto os professores quanto os alunos, Esse trabalho tornou-se mais complexo com o objetivo de pensar no coletivo. A pandemia que se assolou no Brasil desde meados de março de 2020 fez com que os professores e as comunidades escolares se reinventassem, com novas formas de lecionar, de fazer recomendações de cuidados e tudo mais para não propagar o vírus ainda mais. Durante o período dos 2 anos de pandemia, todos vivemos momentos de avanços e retrocessos na história da educação. Foi um período histórico em que o Ministério da Educação apresentou uma inércia nova em relação às políticas públicas. Com as aulas presenciais paralisadas, trouxeram vários novos desafios nesse âmbito escolar, de modo a viabilizar um prejuízo menor possível para o currículo escolar das pessoas, dos alunos. Uma das estratégias que foram encontradas para a educação foi a maneira de se adaptar a novas realidades impostas pela pandemia, onde foi possível dar continuidade das atividades escolares por meio de novas tecnologias. Isso é o que Marx disse em 2020. Bom, para realizar essa pesquisa, a pesquisa foi feita na Escola Municipal Francisco Jablonski, que é situada na cidade de Araquari, Santa Catarina, onde atende turmas da educação infantil até o ensino fundamental nos anos iniciais, ou seja, da pré-escola até o 5º ano do ensino fundamental. Foram realizadas as observações nessa escola, de como foi feito a volta às aulas presenciais, Fui apresentada em primeiro momento para o corpo docente, conhecendo assim os professores, a coordenação e a supervisão escolar. Durante mais ou menos uma semana, fiquei observando como é o funcionamento da rotina da escola, como funcionam as organizações de eventos. Pude avaliar também que a escola organizou aulas de reforço para os alunos, que continuaram com o aprendizado, com dificuldades no aprendizado depois que retornou às aulas, principalmente para aqueles que estão em fase de alfabetização e letramento, onde ficou interrompido durante esses 2 anos. Em conversas com a coordenação e a direção da escola, pude verificar que durante o período da pandemia, a escola desenvolveu apostilas onde os professores elaboravam as atividades para que fossem enviadas para os alunos em casa. Os mesmos teriam ao menos uma semana para dar retorno às atividades, Esse sistema de apostilas feitas pelos professores juntamente à coordenação e supervisão da escola, funcionou por pelo menos até o início das vacinações para os professores e alunos,
Com o tempo, né, as aulas foram se tornando-se aos poucos híbridas, sendo assim, pode-se dizer, à distância e presencial, né? As turmas foram divididas em grupos, do grupo A e grupo B, onde uma semana ia um grupo de alunos, na outra semana ia outro grupo de alunos. Bom, a princípio, este é o meu cronograma de apresentação, né? Que foi realizado dentro da escola, né? Fora esse cronograma, que eu dei início no dia 7 de novembro e foi até meados do dia 16, por aí, dia 17, né? Eu fiz as pesquisas por fora sobre como eram realizadas sondagens de entrevistas, né? Foi feita pesquisa também dentro do PPP da escola, a observação dos estágios, foram feitos anteriores também, junto aos estágios anteriores que eu fiz juntamente desse, né? Eu acabei fazendo os 3 estágios praticamente juntos, né? Então, eu fiquei um bom período aí na escola, né? Tirando esse cronograma que eu dediquei apenas à gestão, né? Eu fiquei aí dentro da escola durante pelo menos 1 mês e meio, mais ou menos, tá? Bom, para realizar esse roteiro de entrevista, né? Eu pude sentar com a gestão da escola, sendo a diretora, né? O supervisor pedagógico e a coordenadora, fazendo assim a entrevista que eu coloquei em anexo aqui algumas perguntas que eu fiz, tá? Pude concluir que todos eles tiveram a mesma visão sobre o retorno das aulas no pós-pandemia. Os desafios encontrados por eles foram os mesmos praticamente, né? De como fazer para passarem a segurança para as famílias com o retorno, depois de passarem 2 anos difíceis durante a pandemia, né, com medos e inseguranças por conta de um vírus que acabou tirando a vida de quem amam, né? Então, aqui vocês podem observar, né, que eu fiz o roteiro de perguntas, tá? Fiz algumas perguntas comuns e perguntas específicas, né, para todos, tá? A primeira pergunta perguntei quais eram os nomes deles, né? A diretora Marli, o supervisor da escola, o Alisson, a coordenadora Elisandra. São 3 pessoas que me acolheram muito bem na escola, né? E puderam me tirar todas as dúvidas possíveis para a realização desse trabalho. Perguntei também para eles a sua formação acadêmica, né? Todos eles eu pude perceber que são formados em pedagogia, eles têm especializações diferentes, né? Mas todos dentro da pedagogia. O tempo de trabalho, né, na educação também são variados. A diretora está há 19 anos na educação, o supervisor há 6 e a coordenadora há 13 anos, mais ou menos, né? E também perguntei o tempo que eles estão na escola, né, em sua função. A diretora está há pelo menos 1 ano e 2 meses, mais ou menos, na época que eu fiz a entrevista. 3 anos está o supervisor e 6 anos a coordenadora. Bom, sobre as outras entrevistas, né, as outras perguntas eu vou deixar aqui para que vocês possam verificar, tá? Mas, basicamente, eu perguntei a eles a opinião deles do projeto pedagógico, né? Todos eles me informaram que é fundamental para nortear o trabalho, a organização, né? E a atualização do PPP, como é que é feita, como é que foi o retorno das aulas, né? Todos eles me informaram que foi feita uma sondagem dos alunos, né? Que foi gratificante poder ver os alunos novamente na escola, né? Também perguntei como é que foi a relação da comunidade e escola no pós-pandemia. Todos eles responderam, né, que teve um bom diálogo entre a escola, entre as famílias, né? Claro, foi difícil no começo, pois, né, eles estavam acostumados já a um sistema de apostilamento, né, durante esse período que a escola ficou fechada, né? Mas todos eles tiveram mais ou menos a mesma resposta para todas as perguntas. Vou resumir aqui para vocês, tá? Porque eu já passei um pouquinho do meu tempo. A minha experiência que eu obtive dentro desse estágio
foi maravilhosa, tá? Foram desafios encontrados, né, em todos os cantos. Eu vi que como é difícil fazer uma administração de um local, de uma escola, né? São desafios encontrados todos os momentos. E um desafio encontrado durante a pandemia foi de como levar o que já havia sido planejado para o ano letivo no início da pandemia, né, para casa, para que chegasse para todos os alunos, né, observando também a realidade de cada família, porque nem todos poderiam ter acesso à internet para poder realizar os trabalhos online, né, as aulas online. Então, por isso que foi feita a escolha de fazer apostilamento para os pais, né, para os alunos. Então, para concluir, né, administrar algo requer amor, e com isso pude ver pessoalmente que a rede de ensino, para dar certo, precisa ser bem planejada para ser executada com sucesso. Sendo assim, o trabalho de equipe para uma escola é muito importante, e a função dos gestores é de saber liderar todos os projetos, ouvir e impulsionar ideias, coordenar as práticas e aplicar de maneiras eficientes para elevar a educação a todos. Espero que eu possa levar essa educação com amor a todos, assim como pude ver durante meus estágios. Essas são as referências da qual eu fiz a pesquisa. Como dizia Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Paulo Freire.